Bem, agora nós vamos para a parte 4 da nossa aula de ensaios de pureza, falando sobre ensaios semi-quantitativos. Até então, nós falamos de ensaios, abordando os ensaios quantitativos, onde eu determino a quantidade mais exata do teor de água, do teor de cinzas, e nós vamos entrar agora nos métodos semi-quantitativos. Por que semi-quantitativo? Porque não é um método qualitativo. O método qualitativo é só, eu vou detectar a presença ou ausência, mas não é um método quantitativo propriamente dito, porque eu não vou dizer quanto exatamente eu tenho dessa impureza, mas se ela não excede a um limite. Então a gente vai ter o quê? Vai ter faixas ali de valores em ppm, por exemplo, que são permitidos para essas impurezas. Então, esses ensaios verificam se a quantidade de impureza presente está dentro de um limite, se ele não excede o limite que é especificado em cada monografia para cada uma dessas impurezas. Então, são baseados, às vezes, em reações químicas, né, que vão produzir uma turbidez, né, formando ali um composto insolúvel, ou vai ter uma mudança de cor que você consegue visualizar, né, na hora de detectar. Então, esse ensaio limite ele consiste em uma determinação semi-quantitativa, onde são pesquisados íons que pode aparecer como impureza dentro de um determinado limite, daí o nome de ensaio limite. E normalmente esses limites são expressos em ppm, que é o mais comum, ou às vezes, né, em miligrama por quilograma. Então, o fármaco, às vezes o ensaio limite dele ele vai permitir no máximo 30 ppm daquele sulfato, né? Quer dizer que cada quilograma desse fármaco poderá existir no máximo 30 miligramas de sulfato como impureza. Então a gente também pode expressar isso em miligramas por quilograma, que equivale ao ppm, que é parte por milhão. Bem, então os ensaios limites ele deve ter alguns cuidados gerais que eu vou abordar aqui antes da gente entrar em algumas questões mais específicas de cada ensaio. Então, quando você estiver preparando, onde você prepara uma solução padrão, com aquele limite, né? Então, vamos supor, vou preparar uma solução padrão com 10 ppm de chumbo. Pronto. Né? Então, por quê? Porque na monografia está dizendo que para aquela matéria-prima, o limite máximo de chumbo permitido é de 10 ppm. E aí, simultaneamente, você está preparando a amostra. Então é importante que você faça simultâneo. O que colocou em um, colocou em outro. Se esse mesmo reagente tiver que colocar em ambos. Porque também tem a questão do tempo da reação, que é bastante importante. Então eu vou lá, eu não posso preparar o reagente completamente, depois do zero, preparar a solução padrão, o reagente padrão, porque essa diferença de tempo, de time, pode interferir no meu resultado e eu não ter certeza se excede ou não. Porque a gente faz uma comparação visual. Tá? Então a solução deve estar perfeitamente límpida antes da gente adicionar o reagente, né? Por quê? Porque como muitas vezes a gente verifica turbidez, se eu tiver alguma coisa, algum material suspenso antes mesmo de adicionar a substância que eu estou pesquisando, isso pode atrapalhar no resultado. Eu achar que tem a substância, mas ela não tem. Na verdade, é alguma outra partícula suspensa que vai me confundir no momento que eu for interpretar esse teste. A solução padrão e a amostra devem ser preparadas simultaneamente, como eu falei com vocês, porque às vezes você tem que esperar um tempo específico para você fazer a comparação. E os tubos destinados à comparação devem ter os mesmos diâmetros e tamanhos para eu conseguir comparar. Então, se eu pegar um tubo largo e um tubo estreito, né, no olhômetro fica difícil eu conseguir comparar por contraste visual se excede ou não o limite. Então, o primeiro deles é um ensaio de limite para sulfatos. Ele visa determinar, obviamente, se uma determinada amostra não ultrapassa o valor máximo de sulfato permitido. E aí a gente faz o quê? Uma reação química, onde se tiver o sulfato na minha amostra, eu vou formar um composto insolúvel à água. E quando ele é insolúvel à água, ele vai turvar ou precipitar. Então, por exemplo, eu quero pesquisar o íon sulfato. Nós utilizamos o cloreto de bário. Então, o cloreto de bário, ele é solúvel em água, mas se ele, por acaso, né, ele vai estar dissociado, e aí o bário, ele tem uma alta afinidade pelo íon sulfato, tá? Ele tem mais afinidade pelo íon sulfato do que pelo íon cloreto. Então, o que acontece? Quando ele encontra o íon sulfato em solução, ele vai formar um composto, né, o sulfato de bário, que é insolúvel em meio aquoso, e aí você vai observar uma turbidez da solução. Então, assim eu consigo pesquisar
se na minha amostra eu tenho íon sulfatos. Então é um ensaio que você vai comparar o que? A turbidez. E aí, claro que você vai ter que preparar de maneira padronizada o seu tubo padrão e o seu tubo amostra. Eu tenho que ter alguma comparação, né? Eu tenho que ter uma turbidez ali que eu olhe e consiga ver essa diferença, se ele ultrapassa o limite. Então, como é que a gente prepara o tubo padrão, né? A farmacopeia brasileira, graças a Deus, gente, ela atualizou nessa última edição de 2019 algumas unidades de concentração. Então, a farmacopeia brasileira até a edição anterior, a quinta, vinha ainda tudo em normalidade. Eu falei, gente, por que esse povo não coloca para molaridade, que a normalidade há mais de 20 anos, a IUPAC já recomenda, né, assim, que não se use mais normalidade, sim molaridade, e finalmente alguém lá na comissão resolveu mudar, né, essa unidade de concentração, que é complicado, porque a gente tem que ficar lembrando questão de número de mols, de trazer esse conceito para os alunos que nem viram isso na escola, tá? Então hoje, graças a Deus, né, mudou bastante esses ensaios da última farmacopeia, da quinta para a sexta. Então aqui eu já estou trazendo para vocês uma versão atualizada. Então, se utiliza no tubo padrão. Então, eu vou pegar um tubo de Nestlé, eu vou mostrar para vocês como é um tubo de Nestlé. É um tubo de ensaio com fundo chato, tá? Ao invés de ter um fundo arredondado. A gente tem no laboratório, nós vamos fazer esses ensaios. Então, você vai usar 2,5 ml de uma solução de ácido sulfúrico, 0,005 mol por litro. Antes era uma solução 0,001 normal. Aí, graças a Deus, agora já vem molaridade, então ninguém precisa mais se lembrar como se calcula, como se converte a unidade. E aqui percebo uma solução volumétrica, ou seja, isso aqui tem que ser padronizado, porque meu padrão eu estou simulando um contaminante. E como é ensaio limite, ele é, como eu disse para vocês, semi-quantitativo. Então, eu vou colocar uma solução a 0,005 qualquer? Não, eu tenho que padronizar, eu tenho que titular e ter certeza que eu tenho uma solução de 0,005 mol por litro. Ou, se a monografia indicar um volume diferente, indicar algo diferente, mas a princípio a gente utiliza isso como regra. Coloca um pouco de água ali, em torno de 35 ml, 1 ml de ácido clorídrico 3 molar, a gente precisa acidificar esse meio, né, para favorecer essa reação, e 3 ml de cloreto de bário SR. Então, essa solução SR, vocês olhem lá na primeira parte da farmacopeia e vê em que concentração, tá? E aí, o que vai acontecer? Na minha solução do tubo padrão, que eu quero simular um contaminante, o bário vai encontrar com o íon sulfato e vai formar isso aqui, ó, o sulfato de bário, que é insolúvel, e vai turvar a minha solução. E aí eu completo com quantidade suficiente, né, que é SP 50 ml, que vai ter a linha ali do tubo de Nestlé. O tubo de Nestlé, ele tem ali até que onde você vai completar o volume. Agitar bastante para homogeneizar, tá? Muitas vezes a gente coloca um papel de tornassol porque a gente tem que garantir o pH desse meio. Então, eu vou adicionar vídeos à nossa plataforma que mostra como se faz isso na prática, né? Então, peço que vocês assistam os vídeos porque vocês vão fazer isso na nossa aula. E aí você vai deixar em repouso ali por um período de 10 minutos e, simultaneamente, você vai pegar o tubo amostra, você vai dissolver essa amostra em 40 ml de água conforme especificado na monografia. Então, você tem que ir lá na monografia daquela droga, daquele fármaco e ver como ele pede para preparar. Vai neutralizar o pH com ácido clorídrico SR, então você coloca o papel de tornasol dentro e você vai colocando, né, adicionando ali gotas de ácido clorídrico até você perceber que ele está ácido. Então eu preciso garantir o que? Um pH ácido aqui. E aí, por que eu não tenho uma quantidade específica para neutralizar? Porque depende da minha matéria-prima. Eu posso ter matéria-primas que tem um caráter mais ácido, fraco ou mais básico. Então, a gente vai neutralizando, monitorando esse pH. Aí a mesma coisa, ó, 3 ml do cloreto de bário SR, completa para 50 ml de água e deixa em repouso por 10 minutos. Agitar bem para homogeneizar. E aí você vai comparar por contraste visual se a turbidez desse tubo do tubo amostra não excede a do padrão. Então, o que é que está faltando aqui no tubo amostra que não tem no padrão, gente? Aqui, ó, o ácido sulfúrico, que vai me fornecer o íon sulfato. Mas por que eu não vou colocar ele? Porque eu estou justamente querendo saber se a minha amostra tem o íon sulfato. Então, ele não vai no tubo. Às vezes, o aluno colocava cara crachá, botava nos dois e fazia, dava errado. Aí, ficavam os dois turvos. Aí, eu perguntava, vem cá, você colocou
ácido sulfúrico no tubo amostra, eu coloquei. Eu falei, não, tá errado, né? Porque você quer justamente pesquisar o íon sulfato na sua amostra. Então, isso você tem que prestar atenção e entender o que você está fazendo lá no laboratório. Então, aqui é o procedimento, né? Apresentado aqui, gente, o tubo de Nestlé, que eu mostro para vocês, que acho que vocês nunca utilizaram na vida. Então, percebam que ele tem um fundo chato e ele tem uma marquinha aqui, desse aqui, né? Que a gente vai utilizar o de 50 ml. Então, você completa até esse volume. Então, você tem que ser tubos padronizados para eu conseguir, por contraste visual, perceber se passa ou não da intensidade ali daquela turbidez. Então, aqui ele mostra, né? Aqui o preparo é transferir ácido sulfúrico padrão, né? Então percebam que aqui é ácido sulfúrico 0,005 molar SV. Quando vocês virem SV, já sabe, solução volumétrica tem que padronizar, tá? Ou, conforme indicado, na monografia. E aqui mostra, né, como é o teste, como eu descrevi no slide anterior. E aí tem essa tabelinha aqui que ele dá, né? Se não tiver especificado lá na farmacopeia quantos gramas de amostra, você pode utilizar essa tabela como parâmetro vendo o limite. Então, por exemplo, se o limite, por exemplo, de sulfato para uma determinada amostra for de 600 ppm, eu vou utilizar 2 gramas de amostra. Né? Se for 400 ppm, 3 gramas de amostra, e assim sucessivamente. Mas pode ser, como a gente vai ver a próxima amostra ali, que você na farmacopeia, ele já dá quantos gramas de amostra. Então, você não precisa partir para essa tabela, porque ele fala o seguinte, que isso ele vai considerar que você utilizou um volume de 2,5 ml de uma solução padrão daquela de sulfato, né, de ácido sulfúrico, tá? Que tem essa quantidade de gramas de sulfato. Então aqui a gente tem, né, o tubo padrão, tá vendo que ele está um pouquinho mais turvo, e aqui o tubo amostra. Então o tubo amostra, ele está mais claro do que o tubo padrão. Então nesse caso aqui significa que essa amostra estaria aprovada para o ensaio limite de sulfato. Então às vezes você tem que colocar um fundo escuro, um fundo preto ou um fundo branco para você observar o contraste visual, que às vezes só o tubo olhando assim você não consegue ver. Então aqui a gente bota, né, um contraste e a gente consegue enxergar melhor, tá? Aqui um exemplo da matéria-prima do ácido salicílico, né? Então, o ácido salicílico aqui ele mostra, né, o íon sulfato, que a gente viu como é que ele descreve. Então, ele pede para 25 ml do filtrado obtido na solução de cloreto. Então, aqui em cloreto, que ele pede para fazer cloretos e sulfato. O cloreto eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, como é que ele preparou do filtrado? Ele pede para colocar, dissolver sob aquecimento 1 grama da amostra em 50 ml de água destilada. Deixar resfriar, filtrar para um balão de 50, lavar, né, o filtro até completar 50 para um balão, e aí um volume de 25 ml do sulfato, aí ele fala, né, a questão do limite, tá, para o ensaio de limite de cloreto. Então a gente vai pegar essa solução que a gente descrita aqui de cloreto e utilizar para o sulfato, ou seja, a gente vai pegar esses 25 ml do filtrado, que aqui ele mandou fazer 50, 25 ele usa para cloreto, e 25 ele usa já para o sulfato dessa mesma solução. Então a gente vai pegar essa solução obtida aqui no ensaio de cloretos e adicionar 2 gotas de ácido clorídrico, 3, né, que aí ele sugere, né, para a gente manter aí esse pH ácido, 3 ml de cloreto de bário SR, e a preparação não pode ser mais opalescente, né, que 0,2 ml de ácido sulfúrico 0,05. Então, ao invés da gente adicionar 2,5 ml, como a gente viu lá no procedimento geral, ele pede para colocar apenas 0,2 ml, tá? Que aí é o equivalente que ele vai permitir aí de sulfato, o equivalente ao quê? A 200 ppm, tá? E aí nessa solução coloca 2 gotas de ácido clorídrico SR, 3 ml de bário. Então aqui o limite de sulfato dentro da matéria-prima ácido salicílico é de 0,02% ou 200 ppm. E aí, onde é que eu vou ter? Eu vou simular esses 200 ppm, pegando apenas 0,2 ml daquela solução. Por isso que a gente tem que ver como especifica em cada monografia. Então, essa é uma novidade que eu observei na 6ª edição, tá? Aqui o ensaio de cloreto tem um princípio muito parecido com o ensaio de sulfatos. Então, ele quer ver se determinada amostra não ultrapassa o limite máximo de cloretos. E aí, só que ele vai basear na reação dos íons cloreto com nitrato de prata, tá? Em meio nítrico. Então, aqui, a gente tem aqui o íon cloreto, que é o íon que a gente quer pesquisar. Na presença de nitrato de prata, o que acontece? O íon
prata tem mais afinidade pelo cloreto do que o nitrato. Então, o que vai acontecer? Ele vai formar o cloreto de prata, que é insolúvel em água. Então, isso aqui é que vai tornar a solução um pouco turva, tá? E aí a gente consegue pesquisar os íons cloreto. Então, essa turbidez. E aí a mesma coisa, a turbidez do tubo amostra não pode exceder do tubo padrão. Então, como é que a gente prepara esse tubo padrão? A gente vai pegar, né, a gente quer pesquisar cloreto, eu posso utilizar o ácido clorídrico, a 0,01 molar SV. Então, SV, gente, isso aqui é quantitativo, isso aqui tem que padronizar. Tem que ser exata essa concentração. Então, eu vou utilizar 1 ml, ou você vai corrigir, né, para que você tenha esse mesmo equivalente. Tá? Então, aqui eu estou pesquisando, eu estou simulando o íon cloreto utilizando essa solução de ácido clorídrico. 35 de água, 1 ml de ácido nítrico SR, 1 ml de nitrato de prata na concentração de 0,1. Esse não precisa ser tão preciso, gente, por quê? Porque eu vou colocar um excesso de ácido nítrico, de nitrato de prata, justamente para acelerar essa precipitação. Então, o que eu preciso de uma precisão é o íon cloreto, tá? Então, por isso que aqui é SV e aqui não precisa ser SV. Eu preciso ter uma concentração alta, né, ali de nitrato de prata para precipitar todo o cloreto que tiver presente na solução, um excesso. O que sobrar de nitrato e não tiver cloreto não vai interferir na cor. E aí você vai completar o volume, né, para 50 ml, deixar em repouso ao abrigo da luz. Então aqui ele já sugere, né, que você não deixa ali na bancada, você coloca ali dentro do armário, né, agita bastante, deixa ali 5 minutinhos. E é importante você estar fazendo simultâneo o da amostra, porque isso dá chance, você vai ter que fazer a comparação simultânea. E aí na amostra a gente coloca, né, é muito parecido menos o cloreto, porque a gente quer ver se a amostra tem cloreto. Então a gente não vai botar o ácido clorídrico, então você vai dissolver a amostra do jeito que está lá especificado na monografia, colocar 1 ml de ácido nítrico SR, ou, né, pode ser que na monografia ele especifique algo um pouco diferente, 1 ml de nitrato de prata 0,1, completar com água, a mesma coisa, agitar e deixar em repouso lá ao abrigo da luz, e aí você vai para o contraste visual ver se o seu tubo amostra não excede, ele não deve exceder o tubo padrão, tá? Então aqui a gente mostra o exemplo, a gente bota, né, o cloreto ele fica mais nítido para a gente enxergar. Então aqui é o tubo padrão, tá? Você vê que ele tá turvo, e aqui o tubo amostra. Então realmente a amostra ela não excede a turbidez do tubo padrão. Então essa amostra estaria aprovada em relação a esse critério. Então o paracetamol ele pede para fazer tanto cloreto quanto sulfato. Então aqui ele pede, né, como é que ele prepara, né, que é específico, ele pede para utilizar 1 grama da amostra, né, em 25 ml, filtrar, colocar 1 ml de ácido nítrico, 2 molar, né, e aqui a especificação é que ele tenha no máximo 140 ppm. Então eu não preciso ir naquela tabela porque ele já está dizendo que aqui é 1 grama, mas se ele só der o máximo ali, eu vou ter que olhar na tabela quanto eu vou precisar da droga. Sulfato, ele pede para usar, né, 1 grama também, prepara do mesmo jeito, tá? Aqui, ó, em água, filtra quantitativamente com um tubo de Nestle, e aí o sulfato, o máximo é de 200 ppm. E aqui é essa tabela, a mesma tabela, só que agora é para cloretos, onde você padronizado para 1 ml da solução padrão de cloreto, e aqui se a monografia não especificar quantos gramas, só falar o limite, eu vou utilizar essa tabela como referência. Então vamos supor que o limite seja de 500 ppm, tá? Então se o limite é de 500 ppm, eu vou utilizar aqui 0,7 gramas da amostra. Então aqui, né, são alguns exemplos que a gente utiliza. Então são sais muito parecidos, ensaio limite para cloreto e ensaio limite para sulfato, tá? O ensaio limite para amônia também tem um princípio muito parecido. Então, na aula prática, nós vamos fazer clorato e sulfeto. Amônia, a gente não tem como fazer porque falta um reagente. Então, o ensaio de amônia mudou bastante também da última edição da Farmacopeia, da 5ª para a 6ª edição. Então, ele também vai comparar, basear em turbidez, onde você vai ter um tubo padrão e um tubo amostra. Então, o tubo padrão de amônia, ele vai usar 10 ml da solução padrão, né, de amônia a 1 ppm, 4 de água, e 0,3 ml da solução alcalina de tetrahidromercurato 2 de potássio. Então a gente não tem esse reagente, por isso que a gente não vai ter como fazer em aula. Completa o volume com balão
para um balão de 15 ml com água destilada, transfere para o tubo de Nesler, homogeneize e deixa em repouso por 5 minutos. No tubo amostra, como é que você vai proceder? Você não vai colocar isso aqui, né? Não vai colocar amônia porque você está pesquisando amônia. Então, você vai dissolver a amostra conforme especificada na monografia, em 12 ml de água, alcalinizar se necessário, né? Com hidróxido de amônio 2 molar. Aí a mesma coisa, o 0,3 aqui dessa substância a gente também utiliza, 0,3, né? Da solução alcalina de tetraidromercurato 2 de potássio. Completa para 15, transfere para o tubo, completa o volume, homogeneize, deixa em repouso e aí você vai comparar essa turbidez. Então o procedimento é igual, tá? Então aqui ele mostra, né? Se for, por exemplo, se o limite for aqui, como você prepara uma solução padrão de 2,5 ppm, como você prepara uma solução de 1 ppm, e aqui tem todo, descrevendo todo o procedimento na farmacopeia. Então aqui um exemplo que a gente tem é o bicarbonato de sódio, né? Bicarbonato de sódio, você pesquisa muitos desses íons, então você pesquisa amônia, arsênio, que é metal pesado, carbonato, cálcio, cloreto, ferro. Então aqui tem a descrição aqui da amônia, né? Ele pede para diluir 10 ml da preparação descrita em aspecto da preparação. Então você vai primeiro preparar essa solução, né, de bicarbonato a 5% peso volume com uma água isenta de dióxido de carbono e límpida, ou seja, você vai ter que ferver essa água, né, para eliminar esse dióxido de carbono, esperar atingir a temperatura ambiente tampado e utilizar aqui, né, essa preparação. E aí com essa preparação você vem aqui fazer o ensaio limite para amônia, onde o limite máximo é de 20 ppm. E aí você vai preparar um tubo ensaio que tem uma concentração de 20 ppm, tá? O ensaio limite para ferro, né, ele também tem o objetivo de determinar se a amostra não passa, né, o limite permitido para íons ferro também. E só que ele baseia numa reação de complexação, né, que ele vai formar um complexo colorido, um complexo rosa bem bonitinho, com o ácido glicólico. Então o íon ferro, na presença de ácido glicólico, ele forma um complexo metálico bem bonito, rosa, que aí você consegue perceber a presença do íon ferro. E aí você tem o meu preparo da solução padrão de ferro, e aí você pode preparar uma solução mãe a 100 ppm, e aqui descreve como você tem que preparar essa solução mãe, tá? E as demais soluções você vai preparar a partir dessa de 100 fazendo diluições. Então, você vai lá na monografia e vê o limite é de 20 ppm, eu vou preparar uma solução de 20 ppm. O limite é de 10 ppm, eu vou preparar uma de 10, eu vou preparar uma de 2. Eu vou preparar uma diluição de acordo com o que está especificado para a monografia daquela IFA que eu esteja analisando. Então, aí no tubo padrão, você vai pegar 10 ml da solução de ferro padrão, e aí vai depender lá, se a monografia especificou que o limite é 20 ppm, se especificou que é 10, se especificou que é 2, 35 de água, 2 ml de ácido cítrico, 20% peso volume, 2 gotas de ácido tilglicólico a 4,25%, para formar, você vai, né, agitar e alcalinizar, né, com hidróxido de amônio. Completa o volume para 50 e aguarda 5 minutos. A mesma coisa você vai estar fazendo no tubo amostra. Tá? No tubo amostra, claro que você só não vai colocar a solução padrão de ferro, então você vai dissolver a amostra, como está lá na monografia, em 40 ml de água, adicionar a mesma coisa. Você tem que fazer, inclusive, simultâneo, porque esse tempo aí pode interferir no resultado. Então, adicionar 2 ml de ácido cítrico, ácido tilglicólico, alcalinizar com hidróxido de amônio, completar o volume. Então, a cor rosa obtida pela amostra não pode ser mais intensa que a do padrão. Então, essa aqui é a reação bonitinha, né, o complexo formado do ferro com o ácido tilglicólico. Isso aqui é que vai me dar aquela coloração rosa, né? Você vê que é bem discreto. Então, isso aqui é o tubo padrão, isso aqui é o tubo amostra. Então, o tubo amostra não pode exceder esse tom rosa do tubo padrão. E esse tubo e essa coloração rosa vai depender o quê? Vai depender de quantos ppm de ferro eu tenho aqui. Se na monografia especificou 10 ppm, se especificou 20 ppm, obviamente se especificou 20 ppm, essa solução vai ser um rosa um pouquinho mais intenso. Por isso que você tem que observar na monografia. Então aqui mostra, né, o método 1, eu mostrei para vocês o método 1, mas tem outras metodologias dentro da farmacopeia, né, como você deve fazer esse preparo. E aqui eu peguei o exemplo do carbonato de lítio, né, que pede para fazer um ensaio de ferro. Então aqui utilizar 5 ml da solução obtida no aspecto de preparação. Então eu vou ver aqui como que eu tenho que preparar essa solução antes.
e prosseguir conforme descrito para ferro, para ensaio limite de ferro. O máximo é que de 0,02%, ou seja, 20 ppm. Então, o meu tubo padrão vai ser um tubo de 20 ppm. E aí é só fazer aquela comparação visual, tá? Aí na próxima aula a gente vai falar da determinação de metais pesados.